Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Mercúrio. Sou o Gabriel, analista aqui da casa, e hoje a gente vai falar da roxinha, hoje a gente vai falar da Solana. Porque semana passada rolou o Solana Breakpoint, o evento, a conferência anual do ecossistema da Solana, feito pela Solana Foundation, que sempre é um evento muito interessante. Tem todas as grandes figuras, não só da Solana, mas do ecossistema da Solana, dos principais projetos, principais aplicações, principais desenvolvedores, principais investidores. Então é um evento bem interessante, as palestras são sempre muito boas e nos dá um direcionamento muito claro para onde a Solana como ecossistema está seguindo ao longo do próximo ano. Inclusive, o Breakpoint de 2023 foi um evento que a gente acompanhou de perto e foi o principal, a virada de chave para a gente aumentar bem a nossa alocação em Solana no final do ano passado e ganhar bastante dinheiro com isso. A gente voltou a investir em Solana, ali próximo dos $20, um pouco na metade, um pouco antes da metade de 2023, se eu não me engano, e a gente veio carregando uma posição intermediária e o Solana Breakpoint eu acredito que foi o ponto de virada onde a gente olhou e falou, cara, estamos gostando bastante da onde esse ecossistema está seguindo, para onde que ele está indo, e a gente resolveu aumentar bem a nossa alocação. Qual foi a percepção da Mercúrio? A gente acompanhou de perto, foram mais de 150 palestras, meu time acompanhou todas e eu reuni aqui um resumo de tudo que esse Breakpoint mostrou pra gente em relação à Solana. Será que Solana vai bater os $500 nesse ciclo? Se bater $200, a gente já faz 10x com Solana nesse ciclo. Vamos ver, vamos responder essas dúvidas nesse vídeo, então bora pra vinheta. Enquanto roda a vinheta, deixa o like aqui embaixo. Eu falei brincando da Solana a $200, a gente fazendo 10x, obviamente a gente não tem fixação a nenhum valor, $200, $500, a gente investe em uma cripto porque a gente acredita que ela tem potencial de crescimento e não porque a gente quer fazer um valor específico, uma multiplicação específica de valor em cima dela, mas eu acho que a Solana é um belo exemplo de como é possível fazer 10x dentro de cripto sem assumir nenhum risco cabalístico, né? Talvez quem tenha tentado fazer 10x no começo de 2023 acabou botando grana em um monte de moedinha, um monte de geminho, um monte de meme coin, pode nem ter conseguido, ter jogado dinheiro no lixo, e o cara que fez o simples ali, botou dinheiro em Bitcoin, Ether e Solana, pode estar com uma performance próxima disso. É justamente essa lógica, como encontrar criptos que não tem um risco tão grande assim, mas possuem um grande potencial de crescimento, e como saber a hora de comprar e saber a hora de vender, que eu quero mostrar para vocês no desafio 10x do jeito certo. Eu dei esse nome 10x do jeito certo justamente para mostrar que, cara, você quer fazer 10x dentro de cripto? Fica tranquilo, você não precisa assumir grandes riscos, vamos fazer o negócio do jeito certo, vamos montar uma carteira bem equilibrada, se preparar, investir direito dentro de cripto, não correr risco desnecessário. Eu vou passar por 3 aulas em que eu vou mostrar como que eu acredito que o mercado vai se desenvolver ao longo dos próximos 2, 3 anos, principalmente. Como encontrar as principais criptos com esse potencial de fazer 10x ou de ter uma multiplicação como Solana teve desde que a gente investiu nela em 2023 e as principais criptos que a gente está olhando para esse ciclo. E no final, na aula 3, eu vou montar uma carteira na prática. Essa eu acredito que é a aula mais valiosa que eu já fiz em toda a minha vida. As 3 aulas são gratuitas, você não paga nada para participar. A única coisa que você perde, se você odiar as aulas, é o seu tempo, mas eu duvido que isso vai acontecer porque eu gastei bastante esforço e fiz com bastante carinho essas aulas. Primeiro link aqui na descrição, você se inscreve no desafio, entra no grupo de WhatsApp onde eu vou enviar as aulas, porque as aulas vão ser fechadas. Te espero lá no desafio 10x e bora falar de Solana agora. Se eu pudesse resumir a minha opinião e a opinião do meu time em relação a esse Breakpoint, eu resumiria em 3 pilares: tecnologia, institucional e produtos. São os 3 grandes destaques da Solana. Ela evoluiu muito em termos de tecnologia, em termos de adoção institucional e o olhar do institucional para o ecossistema da Solana. E a Solana, do ponto de vista de produto, a diferença entre Breakpoint 2024 e Breakpoint 2023 é gritante. É por isso que eu acredito que nesse evento a gente viu uma Solana 2.0. A gente viu a Solana entrando em um novo patamar que ela não estava no ano passado. Eu vou deixar isso muito bem claro para vocês, e antes vai ser muito importante eu mostrar algumas métricas que mostram como é que está a Solana nesse exato momento, principalmente em comparação aos seus competidores. Eu queria começar pela métrica que eu considero a mais importante, pelo menos é a métrica que eu sempre olho muito quando estou analisando, estudando uma cripto, que é a geração de receita.
a gente vê a mudança de patamar que a Solana teve de 2023 para 2024. Fica muito nítido. Uma das principais contrateses da Solana é as taxas são muito baratas, Solana nunca vai gerar receita. Hoje a Solana gera mais receita do que a Ethereum, porque as taxas são muito baratas, mas a atividade lá dentro é muito alta. E hoje a Ethereum tem um problema de taxas muito baratas e atividade muito baixa. A gente teve uma redução, uma desaceleração grande da Solana nos últimos meses, mas a gente vai ver comparativamente que isso aconteceu com todo o mercado. E quando a gente vai olhar para alguns números comparativamente, a gente já começa a ver o destaque que a Solana se colocou em relação a todos os seus concorrentes dentro do mercado hoje. Em termos de usuários ativos, ela é disparada a cripto que mais possui usuários ativos. Na verdade, ela rivaliza ali com a Near, que são os dois grandes casos de sucesso de que conseguiram atrair muitos usuários e gerar usabilidade dentro da sua rede. A Solana de uma forma mais saudável, eu diria, porque essa atividade ela é mais bem distribuída lá dentro. A atividade da Near, 80% se concentra em 2 ou 3 aplicativos. Em outro ponto de destaque da Solana, esse gráfico ele mostra a quantidade de transações diárias e o número de usuários. O usuário da Solana não só são muitos usuários, como ele faz muitas transações, ele movimenta muito dentro da rede. Ah, Gabriel, tem muito bot, tem muito robô. Sim, 80% do volume do mercado financeiro tradicional é bot, é robô. Então, se 80% do volume da Solana também é bot, também é robô, isso não muda em nada o que acontece em todo o resto do mundo. E esse, na verdade, é um ponto positivo, porque se a tecnologia da Solana permite a presença de robôs, de bots, isso permite que estratégias, que tecnologias que são feitas no mercado tradicional também sejam feitas dentro da Solana. E a presença de robô movimenta a rede, gera mais receita, gera mais atividade. Então, esse dado eu acredito que ele mostra, deixa bem claro assim, o diferencial da Solana em termos de produto. É um cara que consegue ter muita atividade, uma rede que consegue ser extremamente estressada o tempo todo e há muito tempo está conseguindo fazer isso sem travar, sem ter os problemas que ela tinha lá no final de 2022. E uma outra métrica que é bem interessante e a gente consegue ver como a Solana ela está se posicionando num cenário competitivo bem interessante é o volume negociado em corretoras, porque de nada adianta você ter um monte de bot, um monte de usuários se eles não fazem nada dentro daquela blockchain. E a gente vê que comparativamente a Solana ela está aí em praticamente mais de um ano e meio de crescimento do seu volume negociado em corretoras e comparativamente, mesmo com aquela redução que eu mostrei, aquele desaquecimento ao longo dos últimos meses, todo o mercado desaqueceu ao longo dos últimos meses. A Solana desaqueceu menos, inclusive, porque ela ganhou fatia de mercado. Então, quando a gente olha para todas as métricas que resumem o que é uma blockchain que cresce organicamente, que tem muitos usuários, todas as principais métricas do setor, a Solana se coloca, se posiciona num cenário competitivo muito interessante. Essa é a foto da Solana no momento. Agora vamos entender o que a gente tem de atualização que pode nos dar uma visão do que será a Solana do futuro. Lembra que eu falei com vocês que 3 pontos me chamaram a atenção: tecnologia institucional e produto nessa Breakpoint de 2024. E eu vou começar pela primeira, que eu acredito que seja a principal, que é a questão da tecnologia. A gente teve uma visualização um pouquinho melhor sobre o Fire Dancer, o fogo que dança. Não sei muito bem porque eles colocaram esse nome, uma curiosidade, vou pesquisar sobre isso. O que é o Fire Dancer? Eu posso explicar de uma forma extremamente técnica, que é essa explicação basicamente que está na tela para vocês, mas eu vou tentar trazer uma analogia aqui, porque eu sei que fica muito mais fácil de entender quando a gente faz uma analogia. Sabe o Pix, aquele que você usa para fazer transações, mandar dinheiro de uma conta para outra? Então, imagine que todas as transações que acontecem no Pix, todas são registradas dentro de uma planilha. Uma grande planilha no Excel que roda dentro de um supercomputador. E todas as transações dependem daquela planilha, todas elas são executadas, validadas dentro daquela planilha. Temos dois problemas aí, um problema de eficiência e um problema de segurança. O problema de eficiência é que essa planilha ela pode não ser a mais eficiente de todas, a mais rápida, a mais barata. Então você pode não estar extraindo o melhor do Pix, o máximo que você pode extrair ali do Pix, fazer transações muito rápidas, muito baratas. E o segundo problema é um problema de segurança, você está centralizando boa parte da execução de um sistema financeiro dentro de uma planilha. Se aquela planilha quebra, se ela apresenta algum bug que ninguém conhecia, alguma falha, algum erro de código que ninguém conhecia até agora, todo o sistema Pix para de funcionar. Esse é mais ou menos o cenário da Solana no momento. Por quê? Todos os validadores da Solana usam o mesmo client. Gabriel, o que é o mesmo client? É o software, é a tecnologia, é a base que os validadores da Solana usam para executar e validar as transações. E aí uma empresa chamada Jump Crypto, que é uma das principais empresas de infraestrutura e tecnologia dentro de cripto, falou: eu vou desenvolver um software melhor.
eu vou pegar o que já existe, vou fazer melhorias na analogia do Pix, eu vou pegar a planilha do Pix, ver o que ela não tem de perfeito e fazer melhorias para deixá-la mais rápida, mais eficiente, mais barata. E também agora os validadores eles não vão usar só uma planilha, eles vão poder usar 2 planilhas. Então todo o sistema ele fica mais rápido, mais eficiente e mais seguro, mais descentralizado. Essa diversificação de software é um processo que a Ethereum passou ao longo dos últimos anos e que a Solana ainda não passou. A Solana ainda tinha esse risco, esse grande problema. E a grande atualização esperada da Solana do ponto de vista de tecnologia é justamente esse FireDancer. Grandes figuras dentro da Solana, como o próprio Anatoly, olham para o FireDancer e falam: isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso coloca a Solana em um novo patamar. Isso faz com que exista uma Solana 2.0. Existe estimativa de que esse software permite que os validadores executem mais de 1 milhão de transações por segundo, o que é um número inimaginável até mesmo para Solana em relação ao que ela é hoje. Obviamente, existem diversas ressalvas porque isso ainda não está funcionando, mas já está em rede de testes. O FireDancer, na verdade o FrankDancer, que é a versão inicial do FireDancer, já está rodando dentro da Solana e a versão completa está rodando em rede de teste. Perspectiva de lançamento no primeiro trimestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, e isso de fato pode elevar o patamar da Solana do ponto de vista de tecnologia, criar uma rede muito mais rápida, muito mais barata, ainda mais barata, o que já é quase de graça pode ficar mais barato ainda, e muito mais robusta, muito mais descentralizada, muito mais segura. De fato, é o movimento que falta para a Solana do ponto de vista de tecnologia. Tá, esse foi o principal destaque do ponto de vista de tecnologia. Vamos falar do segundo ponto agora, que é a presença de institucionais. E esse aqui foi o grande destaque, tá? Na minha visão, a principal mudança do breakpoint de 2023 para 2024. Porque em 2023 foi um breakpoint muito voltado do ponto de vista para discutir mudanças da tecnologia. Toda a temática do evento do ano passado foi: sim, nós sabemos que a tecnologia da Solana em 2022 era uma grande de uma porcaria, a rede não parava de travar. Tudo isso aqui é o que a gente evoluiu na nossa tecnologia ao longo de 2023. A gente espera que em 2024 a gente cresça nossas métricas e consiga atrair usuários. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, a temática de 2024 teve o FireDancer, obviamente, só que eu diria que 80% da conferência foi: a tecnologia já está boa. Vamos falar agora de como a gente está construindo produtos muito bons e que vão revolucionar a cripto. Isso foi bem interessante. E a presença de institucional foi muito maior do que foi nos últimos anos. Com institucional com uma narrativa muito forte de: estamos desenvolvendo na Solana, estamos entrando na Solana porque a tecnologia aqui é diferente. A gente teve 3 destaques, o primeiro deles foi a presença do PayPal. O PayPal lançou uma solução de pagamentos, uma solução de transações de stablecoins de dólar, obviamente, dentro da Solana por meio do aplicativo. Então, um usuário do PayPal consegue negociar o dólar da PayPal por meio dentro da blockchain da Solana de uma forma muito mais barata, muito mais rápida que ele faria pelos meios bancários tradicionais nos Estados Unidos. E a presença do PUSD, a stablecoin da PayPal, dentro da Solana, de fato surpreendeu. Ela já estava dentro da Ethereum há muito tempo, só que em poucos meses ela foi lançada na Solana e ultrapassou não só o volume, mas a quantidade movimentada dentro da Solana em comparação com a Ethereum. Inclusive, isso daqui gerou uma polêmica, porque o head de cripto, o diretor de cripto da PayPal, soltou uma frase bem polêmica nessa conferência. Vamos dar uma olhada sobre o que ele falou da escolha da PayPal em relação à Solana e eu vou traduzir para vocês depois o que ele falou. Last year, the first chain was Ethereum. We all know that Ethereum is not the best solution for payments. When we were looking at the primitives, if you're in retail payments, you need to be able to do 1,000 transactions per second at least. And you need to do a few other things that differentiate a payment from a transaction. Sometimes when you're on the crypto side, people talk about payments when actually they're only talking about moving value from one wallet to another wallet. There is a ton in addition to that you need to do. You need to manage chargebacks. You need to manage confidentiality of transactions. So it was very easy when we're looking at where do we go next and what is the right chain for payments to look at what you all were building. It's not only the speed and it's not only the throughput who are important. We will talk about token extensions. Token extensions was a big driver for us. Very cool. Ele começa falando que lançaram primeiro na Ethereum, mas claramente a Ethereum não é a melhor tecnologia para pagamentos. Obviamente isso rendeu um monte de manchete, um monte de gente falando Solana é melhor que a Ethereum. Não quero entrar nesses méritos porque cada tecnologia tem os seus méritos, beleza? Eu não quero ficar rivalizando cripto aqui. Mas eu quero destacar o que ele trouxe em relação aos pontos positivos da Solana. Ele destacou que quando você quer construir um produto de pagamentos em que você vai fazer muitas transações e num volume muito rápido e você quer uma velocidade muito rápida,
A Solana ela é a melhor tecnologia para isso, não só por conta do custo e da velocidade, que obviamente é o principal ponto que faz com que a Solana seja a blockchain perfeita para soluções de pagamentos, que talvez seja o maior caso de uso de cripto e possa ser o que vai fazer cripto atingir centenas de milhões ou talvez bilhões de usuários, pagamentos, e a Solana se posiciona como uma das principais tecnologias para isso, mas ele destaca outros pontos. Ele fala, cara, privacidade é algo muito importante. Ele destacou algo chamado Token Stations. Token Extensions é uma ferramenta da blockchain da Solana que permite com que você lance tokens com Know Your Customer. Ou seja, tem tokens que estão dentro da blockchain, mas só quem pode negociar esses tokens é quem tem Know Your Customer, é quem é permitido a fazer isso. Por exemplo, os únicos que podem negociar stablecoin da PayPal são os usuários registrados na PayPal. Esse foi um dos pontos bem positivos que mostram a visão do institucional das grandes empresas em relação à Solana. A própria Visa, no ano passado, também lançou um produto de pagamentos dentro da Solana, deixando claro que a melhor rede de pagamentos, uma rede muito robusta, é a própria Solana. E um outro destaque muito legal da conferência do ponto de vista institucional foi a presença de dois grandes bancos, Frank Templeton e Citibank, mostrando que eles querem lançar iniciativas dentro da blockchain da Solana. O Frank Templeton, mais especificamente, dizendo que eles querem lançar um fundo de investimento tokenizado dentro da Solana. Isso é bem interessante, cara, porque a blockchain que mais vinha se destacando do ponto de vista de RWA, de tokenização de ativos do mundo real, e a única que tinha conseguido esse selo de garantia de confiança dos institucionais era Ethereum. E a gente vê uma mudança, não uma mudança, mas o institucional também olhando para a Solana e falando, vocês atingiram seu lugar ao sol, finalmente eu estou disposto a entrar aqui. E o discurso dos próprios institucionais, inclusive essa é uma palestra da Frank Templeton destacando por que eles estão entrando na Solana, também tem muito desse quê de não é só velocidade, não é só baixo custo, é uma tecnologia moderna com muitas ferramentas, muito robusta. Agora dá para confiar na tecnologia da Solana. E por fim, o terceiro ponto de destaque que eu tinha falado sobre produto, inegavelmente, a presença de aplicações, de empresários, de startups, de desenvolvedores dentro dessa conferência foi um grande destaque e um foco muito grande em olha só os produtos que nós estamos desenvolvendo dentro da Solana. Lembra quando eu falei 2023 muito focado em tecnologia, como que a gente vai botar a Solana para funcionar? Agora, como é que a gente vai inovar dentro da Solana? Esse foi o movimento que a Ethereum passou lá atrás. A Ethereum sempre foi o centro da inovação dentro de cripto. As grandes inovações, as novas tecnologias sempre nasceram dentro da Ethereum. E é muito interessante ver um sistema tão pujante, um ecossistema tão pujante do ponto de vista de inovação que não seja o ecossistema da Ethereum. Ah, Gabriel, você está jogando contra o Ethereum? Não estou falando isso. A Ethereum já atingiu um nível de consolidação gigantesco. Isso é muito positivo para ela. E a Solana é o único cara que está minimamente perto disso do ponto de vista de evoluir como produto. Hoje eu consigo falar que os produtos dentro da Solana, Jupiter, quando comparado a Uniswap, por exemplo, não possuem grandes diferenças do ponto de vista de experiência do usuário. E ficou muito claro na Breakpoint que o foco da Solana agora é vamos melhorar a experiência do usuário. Não é na próxima atualização, não é na próxima EIP, não é conversa técnica. Vamos criar produtos que melhoram a experiência do usuário em cripto. O saldo final, com todos esses pontos que eu passei, somados, mostram que a Solana de fato ela entrou num novo patamar, que ela está em um grau de consolidação diferente do que estava no ano passado e que de fato ela é um dos ecossistemas, uma das criptos não só com melhor potencial de crescimento nesse ciclo ainda, mas sim como uma das melhores assimetrias, um dos melhores risco-retorno, porque investir em Solana, o risco de investir em Solana reduziu muito de um ano para cá. Mas ainda assim, não é um ativo sem risco, não é um ativo igual a um Bitcoin, por exemplo. E é isso que eu quero abordar aqui, os riscos da tese Solana. O primeiro risco, e eu não preciso me alongar muito aqui, é o risco tecnologia. A tecnologia da Solana é uma tecnologia em evolução, e os desenvolvedores da Solana têm muito dessa cabeça, né? A gente não demora 1 ano, 2 anos para fazer uma atualização. Dá na telha de fazer uma atualização, a gente faz em 1 semana. E se der ruim, a gente conserta na semana seguinte. Pode acontecer um hack, pode acontecer um novo travamento, o FireDancer pode dar errado e bugar toda a rede, tudo isso pode acontecer. Isso é inerente a qualquer rede que não atingiu o grau de robustez e de tecnologia que a Ethereum atingiu. Óbvio, esse continua sendo um risco da tese Solana e você tem que ter isso em mente. Vou investir 40%, 50%, 60% da minha carteira em Solana. Tenha isso em mente. Um segundo risco que é muito falado, e eu considero um risco, mas muitas das vezes ele é interpretado de uma forma errada do mercado, é a exposição, a dependência que a Solana tem em relação às meme coins. Quando a gente olha esse gráfico, a gente pega o volume
Index, o volume em corretoras descentralizadas, as negociações que acontecem dentro dos ecossistemas da Ethereum, da Solana e da Base, a blockchain da Coinbase. A gente consegue ver que 16% da atividade dentro da Ethereum é meme coins, vem de meme coins, e 51% da atividade dentro da Solana vem de meme coins. E você pode virar para mim e perguntar, Gabriel, ferrou, né? Porque se meme coin morrer, 50% da atividade dentro da Solana morreu também. Sim, essa concentração é ruim, mas o que eu quero destacar aqui é que se essa concentração fosse 50% em games, 50% nas stablecoins da PayPal, 50% em qualquer outra coisa, também seria ruim. A concentração de 50% da atividade de um ecossistema dentro de um caso de uso sempre é ruim, sempre é um risco. Eu não acho que meme coins vai morrer. Inclusive, é positivo que a Solana seja um ambiente de bot, seja um ambiente de experimentação econômica, seja um ambiente de especulação, porque isso sempre vai acontecer em cripto. Isso não vai diminuir, isso só vai crescer. E se isso for crescer, eu quero estar exposto na infraestrutura que captura isso. Mas ainda assim, esse gráficozinho que eu estou vendo na tela, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais diversificado. Gostaria que a Solana não tivesse uma concentração tão grande dentro de um caso de uso apenas. E, obviamente, a gente pondera isso na hora da nossa alocação. A gente considera isso na hora de falar, beleza, podemos aumentar a alocação, mas tem esse risco. E, por fim, no mercado tão dinâmico, rápido e inovador como o mercado cripto, nunca dá para descartar a concorrência, meu amigo. A gente tem Monad lançando aí, a gente tem Sei, a gente tem a Base, que na hora que a atividade esfriou dentro da Solana, boa parte dos usuários migraram para Base, blockchain da Coinbase, que consegue oferecer taxas muito baratas e tem uma atividade meme coin muito interessante. A gente tem Sui, que está conseguindo trazer números muito interessantes. A gente tem Aptos, a gente tem muita blockchain de nova geração evoluindo também a sua tecnologia e tentando replicar, tomar o lugar ao sol da Solana. Nunca dá para descartar isso, tá? A Solana, ela atingiu um novo patamar que é difícil replicar o que ela fez? Sim, mas a concorrência sempre existe. Senhores, gostaram do resumo da Breakpoint, desse resumo da nossa tese em Solana? Eu tento fazer um vídeo de Solana aí a cada 3 meses. Fiz vídeo lá no começo de 2023, então agradeço quem seguiu a call aí, deve ter ganhado bastante dinheiro de lá para cá. Vai uma atualização do ecossistema e a cada atualização que a gente faz, a gente fica com os olhares mais positivos em relação à Solana. Tem vários ativos, várias outras criptos que a gente vai atualizando, a gente vai sempre acompanhando e a nossa convicção vai caindo em relação ao case. Aconteceu isso com vários ativos que a gente já investia. Com Solana é um pouco diferente. Com Solana, ela vem de fato atingindo um novo patamar e ficando cada vez mais robusta, se mostrando um bom investimento. Mas a gente tem que acompanhar, porque no mercado cripto tudo muda muito rápido e é por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal, acompanhando as nossas análises. Se inscreva no desafio 10x do jeito certo, 3 aulas excepcionais que eu vou fazer nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Eu te vejo no próximo vídeo.